Aí eu explico para vocês durante a gravação. Bem, começou a gravar. Então, já antes de iniciar essa aula, eu gostaria de passar para vocês algumas informações importantes sobre a apresentação da semana que vem. Tá? Semana que vem, dia 18, né? Dia 18, terça-feira, Maiara e seu grupo vai apresentar sobre acetilcolina. Então, o que eu quero a respeito da acetilcolina? Né? Eu quero que vocês me expliquem qual é a função da acetilcolina, de forma tanto do sistema nervoso quanto do sistema nervoso central, como o sistema nervoso periférico. Eu quero que vocês me digam qual é a síntese, como se faz essa síntese, né? Como que ela é sintetizada e como que ela é metabolizada no organismo para que seja feita, então, a ação necessária e, obviamente, dar alguns casos, mostrar alguns casos de pessoas que têm uma perda, né, um déficit da acetilcolina, ou até mesmo falar um pouco sobre o excesso da acetilcolina no nosso corpo, tá, no nosso sistema. Basicamente isso que eu gostaria que vocês falassem sobre a acetilcolina, certo? Então, Maiara, está aí, está gravado. Isso vai ficar já colocado, já vai ser disponível para vocês no YouTube, ok? E aí a gente pode discutir um pouquinho mais sobre a sua apresentação na semana que vem. Então, qualquer colega, tá, que esteja ouvindo aí esse vídeo, essa aula, e tiver o interesse de pesquisar sobre acetilcolina e, por acaso, o grupo não apresentar todas as noções da acetil, os colegas podem acrescentar, sem problema nenhum. Sem ônus nenhum para o grupo, tá? A turma vai apenas participar, tá? Isso pode ajudar também na condição de nota do VT de vocês. Não vou deixar como uma condição, mas vou deixar como uma possibilidade, ok? Então, vamos lá, gente. Bem, basicamente, falar sobre neurofisiologia aplicada à fisioterapia, né, é falar sobre a neurofisiologia. A grande diferença é que nós vamos aplicar esse conhecimento para a nossa área específica, que é a fisioterapia. Então, é importante, sim, antes da gente falar, né, dos benefícios, né, do conhecimento da neurofisiologia para o nosso curso, né, para a nossa área, é importante a gente ter alguns parâmetros, né? É necessário que a gente tenha uma base de como funciona. Então, assim, de forma imediata, nós sabemos que existe todo um período, né, de desenvolvimento do ser humano, e esse desenvolvimento do ser humano, ele é um desenvolvimento que vai ocorrendo desde a concepção, desde da concepção, né, do ser humano, né, do feto, né, do embrião, até uma certa idade. Lá pelos seus 7 anos, um sistema já se fecha, lá para os seus 18 anos, outro sistema já está desenvolvido, amadurecido, né? Então, dependendo do sistema, dependendo do tecido, você tem aí um tempo, né, de maturação, né? Aonde você vai ter aí, por exemplo, o sistema músculo-esquelético, né, o crescimento ósseo até uma determinada idade, né, variando aí de 18 anos a 21 anos, né? As mulheres têm uma redução nessa idade, elas podem alcançar até os 18 anos o crescimento do tecido do sistema músculo-esquelético. Já o sistema respiratório, ele se desenvolve a partir, então, já durante o momento de feto e vai até os seus 4, 5 anos de idade. Por isso que é bem comum, né, as crianças, principalmente os recém-nascidos, crianças de 6 meses, 1 ano, até 3 anos de idade, apresentarem muitos problemas respiratórios, tá? Porque o sistema respiratório dessa criança ainda está em desenvolvimento. O sistema nervoso também vai ter a sua condição de maturação em um determinado tempo,
né? Podendo variar aí de 7 anos a 8 anos de idade. Então, podemos dizer que até os 8 anos de idade ainda existe um crescimento, ainda existe um grande poder de aprendizagem através dos neurônios. Então, cada tecido vai ter o seu momento específico de desenvolvimento. E, obviamente, começa a ter uma queda, uma alteração dessa curva depois de uma determinada idade. No sistema nervoso, nós vamos observar que, com 50 anos de idade, a pessoa já começa a ter perda celular de sistema nervoso, né? Cada neurônio, né? Nós sabemos que existe uma infinidade de neurônios no nosso sistema nervoso, eles vão perdendo a sua massa, ou seja, a quantidade vai reduzindo. E quando se reduz a quantidade, se reduz a habilidade, se reduz a capacidade da pessoa desenvolver algum tipo de atividade, tá? Eu vou explicar isso mais à frente para vocês. Ah, cara, você quer dizer então que eu posso ficar numa situação complicada com 50 anos de idade? Não, não estou dizendo isso, até porque a perda ainda é muito insignificante, né? A pessoa vai percebendo isso dependendo do seu modo de vida, vai percebendo isso dependendo do tempo que você leva, né? Do tempo, da idade que você tem, se você tem 70, 80, 90, por aí vai, né? Eu conheço pessoas que com 90 anos, 100 anos de idade têm uma memória maravilhosa, têm uma habilidade ótima. Obviamente não podemos comparar na época jovem. Então, quando existe o momento do nascimento do bebê, nós podemos dizer que de toda a massa, né, de todos os 2,5 kg aos seus 3,5 kg, né, de total, parte dessa massa, que é o sistema nervoso, no caso, todo o sistema nervoso, não somente o central, mas o periférico também, se a gente pegasse somente ele teria uma margem de 400 gramas. Ou seja, pesaria quase um copo daqueles de McDonald's, né, de 400 ml, né, de Coca-Cola. Então, aquilo ali tudo seria o sistema nervoso de uma pessoa, de uma criança recém-nascida. Claro que, depois do nascimento, né, atingindo uma fase adulta, já existe aí um aumento dessa massa encefálica, dessa massa neuronal, trazendo, então, para o indivíduo uma variaçãozinha de 1.100 gramas a 1.700 gramas, isso normalmente no homem, tá? 1.050, 1.550 gramas na mulher. Então, existe aí uma diferença. As mulheres podem apresentar, em média, menos neurônios do que os homens. Eu peço somente que os homens não se gabem por isso, porque isso não faz diferença nenhuma, tá? Inclusive, eu acho ainda, mesmo com menos neurônios, que as mulheres são muito mais inteligentes que a gente, né? A explicação, né, dessa quantidade superior de neurônios é a necessidade em relação com o sistema músculo-esquelético. Os homens, de forma geral, apresentam massa muscular muito maior do que as mulheres. Isso é um fato, né? De forma geral. Não estou dizendo aí que isso é regra geral, né? Não existe isso de regra geral. Tem mulheres que malham muito mais do que alguns homens e vão apresentar uma massa muscular muito maior. Então, ela passa a ter uma variação diferenciada aí de peso na massa. Mas, de forma geral, o que nós temos é isso. Quanto maior a potência para realizar uma atividade, mais estímulo é necessário. Quanto mais estímulo necessário, maior é a quantidade de neurônios que a gente vai precisar. Então, isso vai se desenvolvendo conforme o crescimento, até os 7, 8 anos. Certo? Então, as mulheres, elas, apesar de terem menos, elas com certeza se garantem fácil aí, numa discussão aí, obviamente, numa condição intelectual, tá, gente? Somente por isso, tá? Basicamente, já está até escrito aí, quando eu falei sobre o aumento da sinapse, né? As células da neuróglia, né? Ou as células da glia, ou as próprias neuróglias, né? Aumentam o seu tamanho e a sua quantidade. Há uma projeção e uma melhoria na bainha de mielina, que é justamente a camada que reveste os axônios dos neurônios. Nós vamos relembrar o que são axônios, fiquem tranquilos, para quem não sabe, ou para quem não se lembra, ou para quem não fez neuroanatomia ainda, a gente vai dar uma passada tranquila aí. E é claro que
como eu tinha falado anteriormente, após 50 anos já há um decréscimo de tamanho, né, do sistema nervoso central. Obviamente, com a morte de células, né, as mortes programadas, né, todas as células elas têm uma vida, um tempo de vida já programado. Então, a partir do momento que ela nasce, ela já sabe quando que ela vai ser desligada, vai ser exterminada, vai sofrer uma apoptose, né? Óbvio que isso aí é de uma forma natural. O prejuízo que a gente poderia ter, tanto cognitivo quanto motor, ainda seria bem baixo, né? Não, a gente nem viria esse prejuízo, mas conforme a idade a gente vai começar a ter essa noção. Não estou falando dos casos de pacientes com alguma degeneração progressiva, né, patológica, como é o caso das demências por impacto, como os jogadores de boxe sofrem, jogadores de futebol americano, jogadores de futebol que cabeceiam muito a bola também podem apresentar esses tipos de sintomas, né, essas demências, e, por último, e não menos importante, pelo contrário, muito bem estudado, Alzheimer, né? Então, nós temos essas definições aí. Bem, seguindo mais à frente, né, um pouco mais à frente, nós precisamos discutir um pouquinho mais sobre essas funções, né? O que seriam, basicamente, as funções de um sistema nervoso, né? E quando a gente fala de função, a gente coloca aí a fisiologia já em ação, porque vamos estudar a ação, a função desse sistema. E quais são essas funções básicas? Iniciando aí pela função integradora. Função integradora. O que significaria essa função integradora? É quando você, no caso, o sistema nervoso, ele passa a interagir com todos os nossos órgãos, com todos os outros nossos sistemas, a fim de manter uma homeostase, a fim de manter um equilíbrio entre o mais e o menos, entre o quente e o frio, entre a hipertensão e a hipotensão arterial, muscular, entre outras. Então, basicamente, esse sistema ele vai poder coordenar essas funções dependendo dos seus órgãos, né? A pressão arterial, né? Você pode estimular aí uma contração dos vasos e aí esses vasos vão diminuir o volume ali, aumentando ali a resistência dos vasos, o que vai gerar uma pressão aumentada. Pode falar. Só pode repetir que a minha internet deu uma travadinha aqui? Diga aonde eu repito, eu repito. Da função integradora, por favor. Então, função integradora basicamente onde o sistema nervoso central vai conseguir interagir, né, fazer uma integração com outros sistemas. Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema excretor, sistema digestório. E aí eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, aumento da pressão arterial. Né? Então, se você está com uma hipotensão arterial e é necessário que haja essa regulação, o sistema nervoso central sinaliza isso para os vasos para que eles possam fazer uma constricção e assim aumentar um pouco mais a pressão. Ou, né, se por acaso essa pressão já estiver muito alta, ele pode liberar uma vasodilatação ou até liberar algum neurotransmissor para gerar um hormônio que aumente a filtração renal. Para então você ter aí esse volume reduzido. Você tem também a frequência respiratória, que pode ser alternada, apesar de você ter essa respiração, você poder controlar essa respiração voluntariamente, é necessário que durante o sono, durante o momento em que você está dormindo, ou você está pensando em alguma outra coisa, ou realizando alguma outra atividade, é necessário que essa função continue acontecendo. Então, é uma integração do sistema nervoso com o sistema respiratório, para que você possa manter essa respiração sempre constante, dependendo da necessidade. Tá? Pegou, Alessia? Tranquilo? Peguei sim, obrigada. Show. Função sensorial. Bem, não tem muito mistério nessa função, né? Basicamente, quando falamos de função sensorial, é a necessidade que o nosso organismo tem de perceber as coisas que estão ao redor ou que estão no próprio organismo. Exemplo,
a nossa visão ela é basicamente sensorial. Então, para que nós tenhamos a imagem projetada no nosso sistema nervoso central, é necessário que os nossos olhos eles capturem um estímulo específico e as células que vão capturar, ou melhor, os receptores que vão capturar esses estímulos têm que serem especializados em informar ao sistema nervoso esse tipo de estímulo para que seja configurado e modificado para uma imagem. Né? Então, isso vai acontecer não somente com a imagem por si só, mas com as cores, com o tamanho das formas, com o formato das mesmas. Então, tudo isso vai ser uma condição sensorial. O tato, né? Quando você toca algum objeto e percebe quais são as características mais grosseiras, quais são as características mais detalhadas, tudo isso é sensorial. Então, o sistema nervoso central, ele é... O paladar também, né, então? Oi? O paladar também? Paladar, olfato, visão, audição, tudo que for sensorial, tá? Propriocepção. Alguém pode me dizer o que é propriocepção? Repita a pergunta, por favor. Alguém poderia me dizer o que significa propriocepção? É sobre equilíbrio, professor. Vamos lá. Quero mais. Henrique, quero mais. É a capacidade que a pessoa tem de se localizar o seu corpo, no espaço. Boa. Coordenação, equilíbrio. Exatamente. Maiara que falou? Isso. Show de bola. Então, Maiara, basicamente, quando se fala de propriocepção, é a capacidade, como você falou, não tem nem como mudar isso. É a capacidade que o corpo tem, que o sistema tem, de detectar o posicionamento do segmento, o posicionamento do próprio corpo, o movimento do segmento, seja ombro, cotovelo, mão, dedos, cabeça, em relação ao corpo e ao ambiente. Então, se eu pedisse para vocês fecharem os olhos agora e me dizerem exatamente aonde está o seu pé esquerdo, vocês teriam condições de dizer isso, caso haja um pé esquerdo aí com vocês, né? Ou por outra, eu posso pedir para vocês ou darem uma olhada em volta, né, no ambiente que vocês têm aí, de repente vocês têm uma garrafa d'água na frente de vocês, mas eu peço para vocês fecharem os olhos e aí alcançar essa garrafa d'água com os olhos fechados. Então, graças à propriocepção, vocês têm condições de pegar ela, né, pegar essa garrafa com os olhos fechados. Essa propriocepção, ela é muito mais do que isso, né? Ela permite que você, como o colega falou sobre o equilíbrio, tá? Ela permite que o equilíbrio ele seja garantido de uma forma intermediária, de uma forma indireta, vamos dizer assim. Por isso que não está de todo certo falar que a propriocepção é o equilíbrio. Porque, na verdade, o equilíbrio vai ser a reação, né, do corpo em relação às suas oscilações. O tempo todo nós estamos oscilando, caindo para um lado e para o outro. Tende para frente, para trás, para um lado, para o outro, e assim você tem que recuperar através das contrações musculares de um lado, do relaxamento muscular do outro, e isso tem que ser refinado. Então, aí parte não somente o equilíbrio, mas parte de uma coordenação que vai ser garantida através dessa propriocepção. Então, a propriocepção, como o próprio nome já diz, próprio, de próprio, né? Próprio mesmo, cepção, de aferição, de recepção, de sensação, de sensitivo. Então, é a capacidade de sentir, de se sentir, né? De sentir a si mesmo, vamos dizer assim. Então, basicamente, isso é a propriocepção, que é uma função sensorial do sistema nervoso central, tá? Então, todos os sentidos são diretamente ligados ao sistema nervoso, tá? Partindo do periférico, né, que é de fora, do externo para o interno, chegando até o sistema nervoso central. Ok? Dúvidas até então? Beleza. Vamos agora, então, falar sobre função motora.
tá? Duas coisinhas aí bem contrárias, né? Uma é a sensação, a percepção, aquilo que você capta de fora, e a função motora é aquilo que você vai gerar, é aquilo que você vai dar. Então, quando falamos de função motora, a gente fala exatamente de cognição, né? Iniciativa, para que haja alguma ação. Por exemplo, levantar a mão, né? O fato de levantar a mão é uma função motora. O seu cérebro pensa em levantar a mão, pensa como vai ficar, como essa mão vai ser levantada, e então ele começa a gerar estímulos que vêm do sistema nervoso central, partindo em direção ao sistema nervoso periférico para que você tenha as ações na contração muscular. Então, quando se fala de função motora, a gente pode falar voluntariamente ou involuntariamente. Se for voluntário, são as contrações musculoesqueléticas, né? Os músculos que vão gerar ação voluntária. Se for involuntário, a gente pode pensar aí na contração cardíaca, né? O coração ele bate e a gente não percebe. Em alguns casos, o diafragma ele é associado a essa condição involuntária, né? Não necessariamente 100%. E nós temos aí algumas musculaturas nos vasos sanguíneos, para falar a verdade, 100% das musculaturas dos vasos sanguíneos e das vísceras são as musculaturas lisas, que são todas de ação involuntária. Nós não pedimos ou não pensamos em contrair para que ela seja contraída, né? Quando engolimos um alimento, inicialmente empurramos o alimento para o céu da boca para descer. A partir desse momento já não é mais com a gente, agora é com o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso vegetativo, onde você vai ter a contração involuntária em movimentos peristálticos, deglutição. Então tá, falando agora sobre a função adaptativa. O que seria essa função adaptativa, galera? Basicamente, é aquela função que permite você se adaptar, né, se adequar a determinados ambientes, né? Ambientes, talvez, com a umidade relativamente baixa ou alta, né? Ambientes com a temperatura elevada ou baixa, ambientes onde você tenha algum déficit de luz, então você começa a adaptar o seu organismo para essas alterações ambientais, tá legal? Então vale muito a pena entender que essas funções adaptativas, elas promovem a homeostase do nosso organismo, tá? Em alguns casos aí, por exemplo, né, nós podemos falar sobre a sudorese, né, e o calafrio, por exemplo. O que seria a sudorese? Seria o ato de suar, né? O suor, ele serve basicamente para regular a temperatura do nosso corpo. Então, se estamos com muito frio, eu acho um pouco provável, ou bem improvável, que a gente sue, né? Por condições de temperatura. Porque está frio. O nosso corpo está mais quente que o ambiente, está perdendo calor para o ambiente com facilidade. Lembrando que sempre que um elemento quente está em um ambiente menos quente, esse elemento quente ele tende a dividir o seu calor com este ambiente. Então, se o nosso corpo ele está mais quente que o ambiente, não existe a necessidade de você suar para transferir tão rapidamente essa temperatura. A não ser que nosso corpo esteja extremamente quente, acima da temperatura normal, que varia de 35,5, né, isso já é frio, até uns 36,5, que é a temperatura ideal, aí, a temperatura média do ser humano. Desceu disso, a gente se preocupa, porque pode gerar algum problema aí nas condições imunológicas e até mesmo nas condições de metabolismo. Aumentou demais, nós temos que nos preocupar que pode ser algum tipo de infecção ou algo parecido, né? Normalmente pessoas que vão à praia e ficam o dia inteiro na praia pegando sol e chegam em casa e se sentem muito quentes, é porque sofreu uma alteração desse sistema e passa a sofrer uma insolação. E nesses casos a pessoa nem sua para equilibrar, porque houve uma alteração aí, né? Então, basicamente, a função adaptativa ela serve para regular
as condições vitais do nosso corpo. Temperatura, umidade, nutrição, entre outras, ok? Função psíquica. Essa função psíquica aí, ela de fato é aquela que realmente chama muito mais atenção para a neurofisiologia, né? Porque a gente dificilmente pensa na função adaptativa, a gente dificilmente pensa na função integradora, e a gente até pensa na função sensorial e motora, mas sempre pensando de forma muito evasiva, e não de uma forma mais intrínseca, como é o caso das funções psíquicas, né? Exemplo, um pensamento que você tenha, uma forma de elaborar uma estratégia, ou seja, um raciocínio que você tenha, a própria memória, ela é algo do sistema nervoso central, é algo a nível encefálico. Planejamento, né? Pensar em alguma coisa, raciocinar em cima disso e criar planos para que aquilo ali aconteça. Tomar decisões, gerar uma iniciativa, imaginar alguma coisa, tudo isso aí passa pela função psíquica, né? Que é justamente essa ação mais cognitiva, né? Essa ação menos concreta, né? É algo mais abstrato, né? Relativamente abstrato. E nós temos aí as funções modulatórias, né? E essas funções modulatórias, elas se assemelham bastante com as funções integradoras e adaptativas, porque ela vai permitir que você gere o equilíbrio que você precisa para determinadas ações. Muito falado para coordenação, por exemplo, coordenação motora, né? Então, para você realizar um movimento sem que haja desequilíbrio desse movimento, há uma necessidade muito grande de modular esse movimento, né? Fazer uma modulação das fibras musculares que vão gerar aquela ação. Fazer uma modulação no impulso nervoso que chega até essas estruturas, de músculos ou até mesmo glândulas, ok? Então, basicamente, essas são as funções básicas que vamos encontrar no sistema nervoso central e periférico, ok? Não esquecendo de falar também do sistema nervoso autônomo, que é aquele que é o vegetativo. Passando para o próximo slide, porém, pergunto, existe alguma dúvida no que falei até agora? 3, 2, 1. Passando o slide. Então, vamos falar um pouquinho agora de como funciona esse crescimento. Esse crescimento a partir da embriologia, né? A gente sabe, né, vocês já devem ter estudado embriologia, se não estudaram, não se preocupem, eu não vou me aprofundar nessa matéria, nessa condição da embriologia, mas eu acho interessante que vocês entendam aonde, dentro desse mundo embriológico, que o sistema nervoso ele vai criar forma, né? Acho importante. Então, o que acontece é o seguinte, basicamente, dentro, né, do útero, né, na mulher, existe lá um embrião sendo desenvolvido, a princípio, células iguais, que vão criando suas mitoses, e, obviamente, essas mitoses vão se transformando em células iguais, chega um momento em que elas vão precisar se diferenciar. E essa palavra se diferenciar, ela não tem mistério, é isso mesmo. As células, na hora de gerarem uma mitose, elas vão ficar diferentes em relação às células originais. Por isso, diferenciar, né? Células diferenciadas. Então, essas células elas são diferenciadas, formando, a partir da terceira semana, algumas placas, alguns folhetos embrionários. Então, nós temos aí 3 folhetos embrionários. A começar pelo folheto mais externo, que é o folheto ectoderma, né? É assim que nós chamamos. Nós temos aí o mesoderma, que é aquele que fica entre o ectoderma e, logo o seguinte, o mais interno, mais intrínseco, o endoderma. Então, nós temos aí 3 folhetos. Ectoderma vai dar origem ao que nós precisamos entender nessa aula. O mesoderma vai dar origem
algumas estruturas, como, por exemplo, músculos, ossos, alguns músculos e alguns ossos, e o endoderma vai dar origem às vísceras, basicamente. Tá? O ectoderma, e aí eu vou mostrar aqui com o cursor, o ectoderma ele vai se diferenciar e vai formar esse desenho aqui. O cursor está aparecendo para vocês? Esse desenho, observe aqui que na lateral nós temos aqui algumas células, tá? Que faz parte do folheto do ectoderma, e nós temos aqui algo um pouco mais denso, algo mais reto, né? Mais comprido. Então, aí nós temos o ectoderma. As células que eu mostrei para vocês, nas laterais, elas vão dar vai dar origem à pele da gente, tá ok? Ao tecido tegumentar, né? De forma geral. Já essa parte mais escurecida aqui, né? Ilustrada de forma escura, nós podemos considerar que é basicamente a parte que vai formar o sistema nervoso central, que é o que nós chamamos de placa neural. Tá ok, gente? Então, a partir de agora, não fica tão difícil, porque grande parte das palavras, ou melhor, das expressões, vão terminar por neural. Então, por exemplo, aqui nós temos uma placa, e essa placa vai ser uma placa neural. Sai da placa, né? Depois da terceira semana, indo para a quarta semana, né? Saindo lá entre a terceira e a quarta semana, nós temos aqui, ó, essa placa aumentando o seu tamanho, mas se curvando, formando uma depressãozinha bem aqui no fundo. Então, nós precisamos chamar essa placa de alguma forma. Para vocês já deve estar escrito aí, acredito que vocês consigam enxergar, está escrito sulco neural. Então, vamos pensar o seguinte, o sulco não é justamente aquela partezinha mais depressiva, né? Quem tem cozinha em casa, banheiro com ladrilho, vão perceber que existe o piso e existe aquela parte onde fica o rejunte. Se eles fazem o rejunte um pouquinho mais baixo, nós podemos dizer que entre um piso e outro nós temos um sulco de rejunte, porque ali tem uma valhetinha pequenininha. Então, nós chamamos esse sulco de sulco neural. Desenvolvendo-se ainda para a quarta semana, nós vamos ter aqui abaixo, ó, o que nós temos como uma forma, né, de ferradura, mas quem nomeou isso, quem fez a nômina disso, não viu uma ferradura, pelo contrário, viu uma goteira, né, viu um formato de gota, e por isso passou a chamar de goteira neural. Observe que o processo de desenvolvimento dessa placa neural, a ponto dela estar grande o suficiente e se encontrar nas pontas. E fechando as pontas, formando aqui, ó, um cilindro, um tubo, que nós vamos chamar de tubo neural. Essa parte mais para fora aqui, como se fosse a onda, uma onda caindo, nós podemos chamar de crista, né? Como uma crista de onda, podemos chamar de crista neural, tá? E essa crista neural, logo depois, ela vai ser separada dessa estrutura, formando mais na frente o que nós chamamos de gânglios espinhais, que vamos conhecer a função dos gânglios espinhais um pouco mais à frente, ok? Então, basicamente, nós temos aí a formação já do tubo neural, o que permite que o sistema nervoso comece a fazer as suas mitoses e as suas diferenciações entre neuroblastos, glioblastos, e daí as suas diferenciações em neurônios especializados para determinadas ações, e os glioblastos vão ser basicamente especializados em dar suporte para esse sistema nervoso, ok? Que nós vamos ver mais à frente também. Então, eu quero que vocês agora tentem imaginar que eu peguei essa imagem, né, que está basicamente... Onde está o mouse? Está aqui, achei. Pegar essa imagem aqui, que está basicamente na horizontal, e vou fazê-la ficar vertical, tá? Então, o que nós vamos ver é exatamente isso aqui, ó. O que nós antes estávamos vendo dessa forma, agora nós estamos vendo de cima. De cima.
Então, o que nós temos aqui é a formação do tubo neural, como vocês podem ver aqui. Ele vai se formando do meio, né, para a região rostral e do meio para a região caudal. O que é a região rostral? É a região cranial, tá? É a região de cima. E caudal é a região de baixo, é cauda, né? E rosto, né? Na verdade. Então, observe que esse fechamento ele vai se dando do meio para cima e para baixo, tá? Então, o que ainda não está fechado, nós podemos considerar um furo, né? E essa imagem, ela é uma imagem muito ampliada. Então, observe, pense da seguinte forma. Essa imagem, na verdade, o furo que nós vamos visualizar, ele vai ser quase que do tamanho de um poro, né? Um furo, um poro de uma pele ou coisa parecida, ainda em crescimento. Não se esqueçam disso. Partindo daí, nós podemos, então, começar a dar nomes para esses furos que tendem a se fechar. Naturalmente, eles precisam fechar. Se não fechar, podem acontecer problemas, né, que futuramente podem gerar sequelas nessa criança, né? Então, a parte de baixo, tá, que é a parte onde o furo é um pouquinho menor, nós podemos chamar de neuróporo, de neuro e poro, certo? Neuróporo caudal. Então tá aqui, o neuróporo caudal. Acima, aqui vocês podem observar, nós temos o neuróporo rostral, tá legal? Que vai se fechar, ele vai se fechar. Caso não se feche, nós podemos ter alguns problemas. Então vamos pensar aqui em relação à região inferior, os problemas eles vão ser relacionados à direção caudal. Fala, Yuri. Pode repetir essa parte do neuróporo caudal, por favor? Tá legal. Neuróporo caudal, basicamente é a região, né, o furo que ainda se encontra, né, aberto, na localização mais inferior do nosso corpo, no caso do corpo desse embrião. A tendência do fechamento dele, quando ele ficar fechado, ele vai formar o que nós temos de medula mais inferior. E qual a diferença entre o neuróporo rostral e o caudal? A diferença é a localização, puramente isso. O neuróporo caudal ele vai estar localizado nas regiões mais inferiores, normalmente na medula, principalmente a região lombar. Podendo ser mais acima também, dependendo do fechamento ou não dessa estrutura. Já o neuróporo rostral ele vai ser responsável pelo fechamento, né, e a formação do encéfalo no futuro. Ok? Essa é a diferença. O neuróporo caudal ele vai formar a medula, parte da medula, e o rostral vai formar o encéfalo. Pegou, Yuri? Peguei sim, por favor, professor. Obrigado. Valeu. Então, vamos agora, eu vou passar aqui a imagem. Tenho aqui um texto legal para vocês depois anotarem, se vocês quiserem. Isso vai estar no YouTube. Inclusive, esse slide que eu estou passando para vocês é de um canal que eu aconselho, que eu recomendo vocês assistirem, ok? Tá? Que é do professor Carlão. Tá? Inclusive, eu tenho alguns vídeos dele, né, que eu coloquei como favorito lá na minha playlist. Vocês podem assistir tranquilamente. É muito legal a informação que ele passa desses slides, ok? Seguindo aqui mais à frente, nós vamos ter... Opa, troquei no computador errado. Vamos ter aqui o que eu queria mostrar para vocês. Então, Yuri, só para falar a você o que nós vimos naquela imagem, e vou passar para você aqui. Ignora, por enquanto, as imagens do lado esquerdo, tá? E só fiquemos com essa imagem do bebê aqui, ó. Se a gente colocasse paralelamente a esse bebê aquele embrião, nós teríamos a região rostral aqui, ok? E a região caudal para baixo, ok? Então, sabendo que essa aqui é a região rostral e sabendo que essa é a região caudal, a gente pensa o seguinte: o que aconteceria, né, com um embrião, com um feto e assim com um recém-nascido, se esse neuróporo ele não se fechasse na região caudal?
Vamos começar aqui pela direita. O que aconteceria se esse neuróporo não se fechasse na região caudal? Observe essa imagem que vocês estão tendo aqui, ó, logo no dorso, na região lombar da criança. Isso acontece porque não foi feito um fechamento adequado. Isso gerou uma falha no crescimento da coluna vertebral. Observem, aqui deveria ter estrutura óssea e não tem. Outra coisa que nós temos aqui como falha, aqui a medula, ela está totalmente, ó, liberada, aberta, como eu posso dizer, ela está basicamente à mercê das condições dessa estrutura, localizada aí na parte mais externa. Isso que nós temos aí é uma célula, na verdade é uma cápsula, célula, ok? Que vai ser a continuidade da meninge. Por sorte, nessas condições, o que nós vamos ter é apenas uma liberação de líquido da meninge, né, o líquido cefalorraquidiano, ou comumente chamado de líquor, para fora dessa região, mas sem comprometer a medula. Então, nesse caso, né, o mais direito aqui, o que nós vamos ter é o que nós chamamos de meningocele, tá? Porque estamos falando que existe um encapsulamento externo da meninge, tá? Meningocele. Meningo de meninge, cele de célula, de cápsula, né? De cerca. E aí, nessa imagem mais mediana aqui, vamos ter não somente a meningocele, mas nós vamos ter a medula também extravasando, e isso é um problema. Esse problema pode gerar paralisia, né? Dependendo do nível da medula, pode gerar uma paralisia a partir daquele nível, né? Para baixo. Então, nesse caso aí, da meningomielo... Oi, pode falar, Yuri. Ambos são no neuróporo caudal, né? Caudal, exatamente. Isso que eu estou falando aí é no neuróporo caudal. Normalmente, isso acontece, né, com mais... relacionando, né, a meningocele com a meningomielocele, nós vamos encontrar muito mais pacientes com essa alteração, porque não é natural que a medula fique firme aqui, enquanto a meninge ela está bem ampla, então acaba tendo esse sequestro da medula para fora da região do canal vertebral, jogando lá para a pele. Então é essa imagem que vocês vão ter de uma criança com meningomielocele, ok? Tem tratamento? Galera, nessas condições aqui a gente existe um tratamento, uma cirurgia para evitar que essa medula ela continue herniando, certo? Mas o que foi causado de sequela tem que ser tratado pela fisioterapia, né? E nem sempre a gente consegue uma recuperação muito boa, tá? Mas a gente trabalha a fim de conseguir essa recuperação. O mínimo que a gente conseguir já é suficiente, tá? Estímulo em cima de estímulo. Agora vamos pensar no neuróporo rostral, que é justamente na região da cabeça. Cadê o cursor? Tá aqui, achei o cursor, tá aqui, ó. Então, na região da cabeça, vamos pensar nesse neuróporo rostral. Se acontece um extravasamento do líquido cefalorraquidiano no neuróporo caudal e você tem essa meningocele ou essa meningomielocele, na cabeça, no encéfalo, isso vai ser diferente, né? Nós temos um crânio que ainda está em desenvolvimento, como eu falei. Os ossos do crânio, eles apresentam várias suturas. Então, essas suturas, elas ainda estão, nas suas suturas, elas são basicamente cartilagem, para permitir que, enquanto o cérebro cresça, a cabeça possa acompanhar. O que acontece aí com esse pessoal de Zika vírus é o contrário, né? Você tem aí uma consolidação muito rápida do crânio, então a cabeça da criança fica consolidada e o tamanho daquela cabeça não aumenta.
ela não acompanha o crescimento do encéfalo, fazendo com que a criança acabe sofrendo algumas pressões e, por conta de uma falta de crescimento desse encéfalo, essa criança apresenta déficits cognitivos ou até mesmo motores. O que é aqui no contrário, né? Você tem aqui um extravasamento de líquido que aumenta a pressão no crânio, que nós chamamos de pressão intracraniana, e para compensar, o crânio ele tende a aumentar o seu tamanho, a crescer, para permitir aquela pressão adequada para o cérebro. Então, por isso que uma criança com hidrocefalia, e essa hidrocefalia ela não é tratada adequadamente, ela vai apresentar a cabeça em proporções muito maiores do que já são, quando criança. E aí você tem uma hidrocefalia, e se continuar sem o dreno necessário, ela pode apresentar problemas neurológicos, o que na maioria das vezes é o que acontece, tá? Bem, seguindo mais à frente aqui, faltam 10 para as 9. Vocês querem Carlos, deixa eu te parar um pouquinho? Deixa eu te fazer uma pergunta. Oi, Mayara. Com relação a mielomeningocele, ela é mais, no caso, a quantidade de casos é maior na região caudal ou na região rostral? Mielomeningocele é sempre da região mediana para caudal. Para baixo. Jamais na região rostral. Porque a região rostral, em vez de ter a mielomeningocele ou a meningocele apenas, o que você vai ter é na cabeça. Nós temos meninge também, só que não apresenta cele, porque a cabeça ela vai ser a célula, né? Vai ser o balão que vai inflar, vamos dizer assim. Entendeu, Mayara? Neuróporo rostral é a cabeça. Tá? Falha no neuróporo rostral, hidrocefalia. Falha no neuróporo caudal, você vai ter a meningocele ou a meningomielocele, com hidrocefalia, mas por conta dessa alteração aqui. Que quando é visualizada, imediatamente já se faz uma cirurgia para colocar ali uma válvula de dreno sob pressão. Toda vez que aumenta a quantidade de líquido, pressão, ele vai e passa, né, pela região do pescoço até encontrar a região abdominal, onde o dreno, né, joga o líquido excedido do encéfalo, permitindo assim uma pressão intracraniana mais adequada. Fechou? Fechou. Então, galera, vocês querem um intervalo? Ou a gente consegue seguir um pouquinho mais e eu termino mais cedo com vocês? Podemos seguir. Beleza, então eu vou na onda de Moisés, viu? Moisés eu também prefiro que siga. Então vamos seguir. Então, se está todo mundo pedindo para seguir é porque não está cansativa a aula, eu fico feliz. Ou vocês estão fazendo outra coisa e estão mandando seguir, só para acabar logo esse negócio aí. Mas isso aí, tudo bem. Vamos lá, vamos direto. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre as cavidades do tubo neural. Gente, lembrando que, voltando naquela imagenzinha lá atrás, nessa região aqui, cadê o mouse? Onde você está? Está do outro lado. Tá aqui. Nessa regiãozinha aqui, onde nós temos já o tubo neural, aqui no meio existe uma luz. O que é a luz, galera? Quando você pega um cano ou um canudo e você coloca o olho para atravessar e ver do outro lado, nós chamamos aquela parte de dentro do canudo, do cano, de luz. Tá? Então, nós temos aí uma parte oca, entre aspas, não é oca, mas nós temos aí uma parte aonde vai ter acesso. Nós temos acesso. E esse acesso vai permitir que algumas cavidades sejam criadas. Como, por exemplo, uma das primeiras que a gente já observa na própria medula, né? Na região onde está revestida pela coluna vertebral. Nós temos aí a luz da medula, que é chamada de canal central medular. Quando a gente pegar uma imagem de um corte transversal, né, uma lâmina transversal de um corte de uma medula,
Bem no meio da medula, nós vamos ver um buraquinho, uma bolinha. E essa bolinha é uma luz. É uma luz que nós chamamos de canal central da medula. Por onde também circula o líquido cefalorraquidiano. Então, o líquido cefalorraquidiano que circula entre as meninges, circula em suas cavidades e também nesse canalzinho que nós chamamos de canal central medular. Subindo em direção ao tronco encefálico, tá? Esse canal medular, esse canal central da medula, ele vai passar pelo tronco encefálico, que é formado pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. E aí a primeira cavidade mais ampla dessa luz do tubo neural, nós vamos chamar de ou cavidade romboide, do rombencéfalo, rombencéfalo porque está na região romboide do sistema nervoso, tá? Em sua maturação. Vai ter uma imagem disso mais à frente, não se assustem, tá legal? Eu vou mostrar para vocês aonde fica. E essa cavidade romboide, ela vai formar, ela vai ter repousando ali o que nós chamamos de quarto ventrículo, tá? Então, o mais baixo ali, nós vamos chamar de quarto ventrículo. Esse quarto ventrículo, ele se posiciona entre o cerebelo e o tronco encefálico. Ali no meio do cerebelo e do tronco encefálico existe um espaço, o rombencéfalo, né? A cavidade romboide, onde vai ter repousado ali de forma frontal, coronal, o famoso ventrículo 4, ou quarto ventrículo. Ok? Subindo mais um pouquinho, saindo do bulbo e da ponte, indo para o mesencéfalo, o que nós vamos encontrar é basicamente um canal. Tá? Eu tô pulando aí, tá? Um tópico, que é a cavidade do diencéfalo. Eu vou pular esse tópico e vou para o de baixo rapidamente, depois eu volto para esse terceiro tópico aí, só para eu poder ordenar vocês em relação a essas cavidades. Então, assim que você sai da região romboide, você passa por dutos, certo? Do mesencéfalo, e esses dutos eles vão ser chamados de aqueduto cerebral. Tá? Em algumas bibliografias, e aí não é o caso do Ângelo Machado, vocês podem encontrar como aqueduto cerebelar, ou melhor, mesencefálico, porque ele vai estar localizado no mesencéfalo. Tá? Mas vamos ficar com o aqueduto cerebral. Desse aqueduto cerebral, ele vai para o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, que divide, tá, o tálamo, né, o esquerdo do direito, os núcleos da base, ele vai estar localizado bem no centro do encéfalo e numa posição que é bem visualizada, totalmente visualizada no córtex sagital. Vamos ter aí o terceiro ventrículo. Passando então para os seus canais que vão suprir os ventrículos mais superiores, que vão ficar um de cada lado, acima, rodeados lateralmente e superiormente aos núcleos da base, que nós vamos chamar de ventrículos laterais. Na anatomia, vocês veem muito isso, mas eu vou mostrar aqui novamente para vocês. Essas cavidades, elas se ligam através desses dutos, dessas luzes, e permite, então, que a produção de líquido cefalorraquidiano que acontece nesses ventrículos possam circular através desse duto e através também das meninges, permitindo uma nutrição e uma proteção mecânica do sistema nervoso central. Vamos também falar um pouquinho mais sobre o líquor nessa área, né, do sistema nervoso aí. Tá legal, gente? Então, basicamente, falando sobre as cavidades dos dutos neurais, do tubo neural, nós temos isso aí. Seguindo aqui, falando um pouquinho das cristas, né? Lá naquela imagem do tubo neural, observe que as cristas, elas se destacam. Aqui elas estão ligadas ainda, mas elas vão se destacar. Essa estrutura aqui é a que nós vamos discutir agora. O que vai partir, o que vai surgir dessa parte embrionária aqui?
basicamente o sistema nervoso periférico, tá? E, obviamente, algumas células relacionadas ao sistema nervoso autônomo. Então, vamos lá. Sistema nervoso periférico vai ter a origem, então, dos neurônios sensitivos, tá? Diferente dos neurônios motores, que partem do sistema nervoso central, os neurônios sensitivos, eles estarão na região periférica. Eles têm as suas recepções ao longo dos seus prolongamentos e vão se encontrar no corpo celular mais próximo da medula, só que ainda na região periférica, atingindo assim um gânglio sensitivo, tá? Então, os neurônios sensitivos, eles formam, num total, um gânglio. E esse gânglio a gente vai ver na anatomia da medula e, obviamente, dos nervos. Já temos aí o gânglio sensitivo. Não somente os gânglios sensitivos, nós temos os gânglios que fazem parte do sistema nervoso autônomo. Lembrando que, nesse caso, nós podemos ter até gânglios motores no sistema nervoso autônomo, tá? Não somente sensitivos, mas os gânglios motores. Algumas outras glândulas, né, vão aparecer também, como, por exemplo, a suprarrenal, que é responsável por, entre alguns outros hormônios, é responsável pela secreção da adrenalina e da noradrenalina, que são neurotransmissores, neurohormônios, ok? Algumas outras células da glia, né, como, por exemplo, a célula de Schwann, guardem esse nome, mas não precisem se preocupar o que são agora, só participam da mielinização das células do sistema nervoso periférico, tá legal? Os melanócitos, basicamente já tecido tegumentar, músculos da cabeça, não todos os músculos, mas os músculos da cabeça, e os ossos da cabeça. Alguns, não todos, tá legal, gente? Vamos lá. Aqui. Daquela partezinha embriológica, né? E aí, obviamente, nós estamos discutindo aí entre a terceira e a quarta semana. Observe que o tubo neural, ele já é formado aqui. Então, nós já temos um sistema nervoso bem primitivo, mas já está formado aqui, tá? Então, eu quero que vocês atentem a essa progressão, certo? Em dias, tem 25, 35, 40, 50, 100 dias, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Observem que, conforme os dias, né, as semanas e os meses vão passando, o sistema nervoso ele vai ficando mais desenvolvido, a ponto de apresentar essa imagem aqui, essa característica. Vamos entender o que acontece nos nomes acima. Então, olha só, galera. Ilustrado com cores diferenciadas, nós temos aqui alguns nomes que vão se perder conforme o desenvolvimento do sistema nervoso. Outros se mantêm, ok? Um que vai se manter é o vermelho aqui. Esse vermelho, cadê a seta? A seta está aqui. Esse vermelho, ele vai ser chamado de mesencéfalo. Mesencéfalo vem de meio. Então, é o meio do encéfalo, tá? Ele vai continuar sendo um mesencéfalo até os dias de hoje, tá? Como nós podemos observar nessa outra imagem já do sistema nervoso já totalmente formado. Aqui, bem pequenininho. Ele se desenvolveu muito pouco depois de um tempo, tá? A partir, principalmente, do 40º dia, ele para de desenvolver, né? Que 40º dia ele para de se desenvolver e começa a perder o crescimento. Não se desfaz, ele apenas para de crescer, formando algumas outras estruturas. Então, entre o mesencéfalo, nós temos aqui o rombencéfalo, ok? E o prosencéfalo. Galera, prosencéfalo vem de de à frente, né? Adiante. Então, o prosencéfalo, como nós estamos vendo aqui em azul, ele vai ser basicamente o cérebro lá no futuro, lá na frente. E, obviamente, o rombencéfalo, como nós estamos vendo aqui em cima, ele vai ser, mudei aqui, foi sem querer, ele vai ser diferenciado em tronco encefálico, pelo menos parte do tronco encefálico, e a medula espinhal.
Então, enquanto é rombencéfalo, beleza. Mas depois que ele passa lá para o seu 35º, seu 40º dia, observe o que acontece aqui com o rombencéfalo. Ele, de amarelo, ele se transforma em um laranja e alguma coisa um pouco mais rosada. Esse laranja continua sendo chamado de rombencéfalo. Porém, essa parte um pouco mais rósea, ela vai ser chamada de metencéfalo, que vai ser futuramente a medula, propriamente dita. Tá? E o azul aqui, observe, nós temos duas cores, um azul um pouco mais escuro e outro azul um pouco mais forte, mais brilhante. São dois azuis diferenciados. Eles começaram do prosencéfalo e do prosencéfalo eles se diferenciaram em telencéfalo e diencéfalo. O que é o telencéfalo e o que é o diencéfalo no encéfalo já desenvolvido? Olha só aqui, galera. O telencéfalo vai ser o córtex, né? O cérebro propriamente dito aqui. E o diencéfalo, ele vai ser basicamente formado pelas regiões talâmicas, tá? Epitálamo, subtálamo, hipotálamo. Então, basicamente, são essas estruturas. E, em alguns casos, você pode também alcançar alguns núcleos da base, mas eles ainda se encontram no telencéfalo, tá ok? Então, nós temos aqui a divisão, né? O diencéfalo aqui azulzinho e o telencéfalo, anteriormente chamados de prosencéfalo. Aqui abaixo, né, vermelhinho, nós temos o mesencéfalo, que desde o início era mesencéfalo. E aqui abaixo nós temos a ponte, nós temos o bulbo e a medula, que é já, no caso, o bulbo e medula, já é a parte do metencéfalo, tá? Que foi dividida novamente, se transformando em bulbo, e abaixo, que não conseguimos ver aqui, nessas imagens até conseguimos ver, ó, nós temos então a medula. Ok? Então, aí, na embriologia, nós temos esses passos. Iniciando como rombencéfalo, mesencéfalo, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, que vai evoluir o prosencéfalo para o diencéfalo e o telencéfalo. Seguindo, então, o mesencéfalo e o rombencéfalo, que também se evolui para rombencéfalo e metencéfalo, que ao seu nono mês já temos aí o prosencéfalo separado por um telencéfalo e o diencéfalo, sendo o cérebro e as regiões talâmicas, o mesencéfalo permanecendo com esse nome, mesencéfalo, participando do tronco encefálico, e nós temos aí a ponte, sendo o rombencéfalo, pegando parte do bulbo, e assim, então, nós temos o bulbo, que já era o metencéfalo junto com a medula, separado para ser o bulbo e, posteriormente, a medula. Lembrando que esse bulbo também pode ser chamado, ou era chamado, de medula oblonga, né? Por ter uma característica muito parecida com a medula. Diferentemente da medula, o bulbo apresenta alguns núcleos, né? Alguns núcleos no seu centro, fazendo com que ele fique um pouco mais proeminente. Então, basicamente, existe essa evolução. Então, quando observamos aqui essa imagem, cadê? Setinha. Tá aqui. Quando observamos essa imagem aqui, do 6º mês, observe como o telencéfalo, no caso, o cérebro, né, do bebê, né, do feto, ele apresenta uma consistência mais lisinha, né? Por que será que ela fica mais lisinha? E por que aqui, com 9 meses, ela já está toda enrugadinha? Eu queria pegar um papel agora, mas o papel que eu estou vendo aqui é de uma carta que minha filha fez para o Dia dos Pais. Eu não vou usar ela para explicar para vocês. Mas imagine que você tem uma folha A4, né? Uma folha A4, e você queira colocar essa folha A4 numa gavetinha de joias, né, que você tem em casa. As meninas, por exemplo. Já os rapazes, de repente você quer colocar essa folha A4 dentro da sua caixa do óculos Ray-Ban. Mas como que você vai conseguir colocar essa folha A4 dentro de uma caixa de óculos Ray-Ban? Ou dentro de uma gavetinha de joias? Como?
Tem alguma forma da gente colocar essa folha 4? Alguém poderia me dizer como que isso pode acontecer? Só dobrar. Só dobrar. Olha só, é simples. Para que complicar, né? Vamos descomplicar. Nesse caso aí, vamos complicar, porque dobrar e complicar são sinônimos. Mas é isso aí que você falou. Vamos dobrar. Ou vamos amassar a ponto de encaixar perfeitamente onde nós queremos. Então, se você tem aí um cérebro que está em constante crescimento, e ele começa a encontrar resistência, paredes, que é o crânio nesse caso, ele começa a crescer e ele vai buscando o crescimento de forma intrínseca, se dobrando, né, se amassando para conseguir alcançar uma superfície cortical ampla numa caixa pequena, né, em alguns casos, né? Vocês conseguiram entender, então, por que existem essas dobras, né, chamadas de giros no cérebro? É porque essas dobras elas fazem com que o cérebro entre, né, fique um pouco mais intrínseco no cérebro, permitindo que haja mais células corticais possíveis de gerar funções ou de condições de percepção mais aprimorada. Quanto maior é a habilidade do indivíduo, quanto maior é a sensibilidade aprimorada do indivíduo, maior vai ser a quantidade, ou melhor, mais característico vai ter, mais características, né, de dobras vão apresentar esses giros. Então, esses giros nada mais é do que o encolhimento, o amassamento desse tecido para caber dentro de uma caixa. Hoje, antigamente, né, nós tínhamos aí um pendrive que, no máximo, alcançava aí 1 GB, né? 1 GB? 1 GB. Hoje, já temos pendrives que tem 128 GB, 1 tera, 2 teras. Um pendrive alcançando 2 teras. É como se fosse isso. Você conseguir compactar dentro de um receptáculo uma grande quantidade de armazenamento. É basicamente isso que acontece. Só que na eletrônica a gente tem ali um chip que vai fazer isso. No nosso sistema nervoso a gente tem uma quantidade que faz essas dobras aí. Ok? Eu estou seguindo aqui, galera. Qualquer dúvida é só me interromper. Fazer aqui uma organização do córtex em relação ao que eu falei anteriormente, né? Com o cérebro de alguns animais, comparando com o nosso, a gente pode observar que o nosso, apesar de apresentar áreas corticais, né, as cores corticais, um pouco menores de forma proporcional aos animais, nós vamos perceber que existe nessa condição uma área de associação muito maior no ser humano do que nos animais, né? Essas áreas de associação permitem uma cognição eficiente, né? Um raciocínio mais eficiente. Então, podemos dizer que, dentre todos os mamíferos, nós somos os mais racionais. Não importa o que vocês vão pensar, nós fazemos muitas besteiras, nós destruímos nosso próprio planeta, matamos uns aos outros, mas mesmo com todos esses problemas, nós somos mais racionais do que um mamífero, um animal, né? Então, aqui nós temos 4 exemplos. Nós temos aqui o primeiro exemplo, que é de um marsupial, ok? Podemos aí falar de um rato, por exemplo, né? E observe essa parte amarela aqui, tá? É o cérebro, tá, gente? Tudo isso aqui é o cérebro, tá? Eu só estou pedindo para vocês darem uma olhada nessa região amarela. Proporcionalmente, é a parte com maior concentração cortical. E ela é responsável pelo olfato. É a área oftálmica, é a área do olfato, onde a pessoa, ou melhor, onde o ser sente o cheiro. Se nós temos uma grande quantidade de área oftálmica, é bem possível que este animal em particular consiga perceber características, odores, né, fragrâncias, muito mais intensificadas do que a gente.
é bem possível que eles consigam sentir o cheiro, né, de algo que a gente normalmente não está acostumado a sentir. Eles têm uma variedade maior, eles conseguem perceber e identificar com muito mais precisão que tipo de elemento, né, que tipo de molécula, ou até mesmo que tipo de objeto deixou aquele cheiro característico. Não é à toa que um cachorro, né, se a gente fosse dar um exemplo de um cachorro, ele consegue reconhecer, ele consegue fazer um escaneamento, né, do seu perfil através do olfato. Então, ele sente o seu cheiro, ele armazena aquela informação como nós utilizamos na visualização. Normalmente, a gente olha para a pessoa, guarda aquela fisionomia, e no futuro, se a gente for encontrar com essa pessoa novamente, a gente lembra daquela pessoa. Talvez a gente não lembre do nome, mas aquele rosto se torna familiar para a gente. No caso aí, estamos falando do olfato. Entre outras áreas, nós podemos destacar também uma outra área muito interessante aqui, a área occipital. E aí eu vou pegar aqui um outro animal, tá? Um felino pode ter essa condição, tá legal, galera? Então, observem aqui que o córtex occipital, que é responsável pela visão de um felino, é muito superior ao córtex de visão de qualquer outro ser mamífero. O mamífero ele consegue enxergar muito mais cores do que a gente. O mamífero consegue enxergar em locais com pouquíssima iluminação. Um felino, né? Então, assim, se você estiver numa selva à noite, recomendo que você se recolha, porque você não vai ver o leão na sua frente, mas ele vai te ver. Fácil, fácil. Isso se dá pela capacidade de armazenamento de informações nessa área cortical aqui. Temos outras áreas, como, por exemplo, a área motora, né, que particularmente é bem parecida com todos eles, apesar do formato ser diferente, né? E nós temos também a região temporal, a área temporal, que normalmente está associada à localização, à audição, e dos animais, de forma geral, são áreas mais bem exploradas do que a nossa. Eles ouvem melhor do que a gente. Eles têm uma capacidade de audição melhor do que a gente. Poxa, Carlos, o que você está dizendo aí, todos os animais são melhores do que a gente, né? Pô, enxergam melhor que a gente, ouvem melhor do que a gente, sentem cheiro melhor do que a gente. Cara, só que, por outro lado, eles não conseguem concatenar e associar nenhuma informação. Olha só, a área rosa é a área de associação. Essa área de associação aqui ela é responsável por interligar todas as outras áreas, seja a área de olfato, que é pequenininha aqui, que a gente sente algum cheirinho, seja na área da audição, seja na área motora, seja na área somestésica, somatosensorial, seja na área de visão. A área de associação, ela permite que a gente tenha uma maior capacidade de guardar informações, armazenar, tomar decisões mais precisas do que qualquer outro ser mamífero. Então, observe a diferença entre cada um deles, né? E aí, gente, eu prometo para vocês que, apesar de nós termos aí mais alguns slides, deixa eu ver aqui quantos slides nós temos. Nós temos alguns slides, né? Eu vou tornar esse slide o último para vocês, a não ser que vocês queiram continuar, tá? Não estamos atrasados com a matéria, apesar de eu colocar tudo, compactar tudo num slide só, é uma forma que eu tenho de acelerar a busca pelas informações aqui no computador, tá legal? Então, eu pergunto a vocês, vocês querem que eu termine essa parte aí, ou querem que eu continue falando até o final do slide? Para mim, a aula está dada até aqui. Beleza, então. Tá? Se por acaso alguém discordar, sinaliza aí que a gente continua. Então, galera, só para vocês saberem, né,
é fato, isso é fato. O sistema nervoso, ele é, sem sombra de dúvidas, o sistema mais nobre do nosso corpo. E como toda nobreza é sensível, é fresca, é fraquinha, não aguenta quase nada, precisa de um castelo de proteção. Precisa de uma armadura. Beleza? Então, pensando nisso, nosso amado Criador resolveu fazer um capacete bem ajustável, bem ajustado, resolveu fazer uma armadura bem ajustada para esse tecido tão fraco, tão sensível, que se uma célula morre, não existe reconstrução, pelo menos não na fase adulta, tá? Não estou dizendo isso que é uma regra sem exceção, existem exceções, tá? Em alguns casos, existem algumas células que se transformam em uma outra célula nervosa, não é tão normal assim, mas existe. Por conta disso, é necessário que haja uma proteção. Então, o crânio, né, a começar pelo crânio, ele vai alojar dentro dessa partezinha aqui, ó, na parte interna do crânio, onde nós temos uma cavidade bem grande, dependendo do tamanho da cabeça da pessoa, nós vamos ter aqui alojado o encéfalo. O encéfalo, ele é basicamente formado, ó, aqui pelo cérebro, ok? Nós temos aqui também o cerebelo, temos aqui à frente... Opa, mudei aqui. O que aconteceu? Tá, abri a pesquisa, legal. Tá, voltei. Nós temos aqui, então, o cérebro, que é basicamente formado pelo telencéfalo. Nós temos aqui o cerebelo. À frente nós temos a ponte, mais abaixo nós temos o bulbo, e aqui entre a ponte e o cérebro nós ainda temos aquelas outras estruturas, mesencéfalo, diencéfalo. Tudo isso vai estar armazenado, vai estar guardado e protegido dentro dessa caixa calcária aqui de grande capacidade de resistência. Ou seja, não é qualquer martelada que vai abrir essa caixa, não. A gente pode ter uma proteção muito boa aí. Não estou falando que você pode meter a cara de frente com um ônibus, que com certeza vai parecer um copo de vidro caindo no chão, né? Com gelatina rosa dentro. Nós temos também abaixo a armadura para proteger a medula espinhal. Em algumas literaturas, medula espinal. Aqui, por exemplo, que são as vértebras, né? O conjunto de vértebras cervicais, torácicas, lombares, elas vão formar o esqueleto vertebral, né? A coluna vertebral, que além de dar suporte, né, ao corpo de forma geral, vai dar proteção para essa medula. E como a gente precisa de mobilidade, ela vai ser basicamente segmentada vértebra por vértebra até formar um canal. Então, não é qualquer pancada que você vai levar na vértebra, né, nas costas, que vai gerar uma lesão na sua medula. Tem que ser uma baita pancada, tem que ser uma baita lesão. Então, basicamente, nós temos aí esse fator de proteção contra elementos externos. Existem outras formas de proteção? Sim, o líquor, ele é uma forma de proteção, mas a gente vai falar sobre o líquor numa outra aula. A princípio, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, tá? Algumas funções do sistema nervoso de uma forma mais generalizada. Depois a gente vai discutir um pouquinho, né, os critérios anatômicos do sistema nervoso periférico, né? Como funciona, né, as entradas de informações e saídas de informação, e vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo na próxima aula, ok? Terminamos aí com algumas reações imediatas, como arcos reflexos e reflexos de reação, ou ações, né, ou atos de reação. Então, aguardem os próximos capítulos para que a gente possa fazer valer essas aulas aí sem perder nenhuma etapa. Então, galera, antes de eu terminar a gravação,
Vocês gostariam de fazer alguma pergunta para mim? Gostariam de colaborar com alguma informação? Espero que os 43 alunos estejam aí. 2 aí são Carlos e Carlos. Por isso que eu estou falando 43. Bem, se vocês não têm mais nada a completar, eu interrompo, então, a gravação, tá legal? E hoje mesmo eu já disponibilizo lá no YouTube essa